Olá, caros alunos. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre processos de transmissão de calor, dando continuidade aos assuntos da aula passada, onde a gente definiu o que era calor, definiu o que era temperatura, mas não chegou a aprofundar em como essas grandezas físicas se comportam em sistemas dinâmicos. Então vamos lá. Só para a gente começar a tentar entender e introduzir o assunto, vamos elencar quais são os processos de transmissão de calor que serão estudados, tentando entender essencialmente o que muda de um para o outro. E o que vai mudar, de forma muito básica, é quem leva o calor de um lugar para o outro. A gente entendeu que o calor é uma energia que se movimenta, então o que vai diferenciar um do outro é como essa energia se movimenta. Então a ideia básica, só para a gente guardar aqui a essência. Aqui, condução, sólido. Pensei em condução, quem leva o calor? Sólido. Convecção, fluido. E radiação, ondas eletromagnéticas. A gente vai desenvolver melhor essa ideia, mas só para a gente pegar a essência e lembrando isso te ajuda já a desenvolver o resto da ideia. Primeiramente, condução térmica. A gente trabalha com um processo que vai envolver um sólido. Vamos pensar nos estados da matéria, o que vai mudar de um para o outro? No sólido, eu tenho as partículas muito próximas. E essa é a característica principal. Quando você vai mudando o estado físico, você vai dando mais liberdade para as partículas. Então, num líquido, as partículas estão um pouquinho mais afastadas e tem um grau de liberdade maior, e no vapor tem mais liberdade ainda. Então, vamos pensar no sólido. A gente tem as partículas muito próximas, então a gente consegue ver aqui que uma partícula está muito perto da outra. E dessa forma, quando eu aumento a ideia de temperatura, que como a gente lembra da aula passada, está ligado diretamente à energia dessa partícula, a energia de vibração dessa partícula, quanto mais essa partícula tem essa agitação térmica, mais temperatura ela tem. Então, se eu aumento a temperatura de uma partícula, está aqui minha partícula, ela vai passar a ter um movimento de vibração. Então, ela vai ficar se movendo devido a essa mudança de temperatura. O problema é que vão ter outras partículas aqui do lado. Então, essa primeira partícula que eu fiz ganhar agitação, que eu dei energia para essa partícula, ela acaba passando um pouco de energia para essa segunda partícula, que começa a também ter esse movimento de vibração. E vai bater na próxima partícula, que vai começar a ter uma oscilação e vai bater na próxima partícula. Então é um processo de que a energia vai passando de uma para outra. A partícula, ela está agitada, ela se movimenta, mas ela, por ser um material sólido, ela está presa. Ela não pode se mover, ter uma translação grande. Ela vai ter uma agitação pequena. Teve agitação, passou energia adiante. Então a partícula não se move, a energia vai adiante e a partícula fica parada. Então essa é a característica principal da condução térmica e é por isso que a gente vai estar considerando que ela vai estar ocorrendo num sólido, porque no sólido a partícula não tem a liberdade de ir embora. No líquido ela tem um pouco de liberdade, no vapor ela tem mais liberdade ainda. Então a ideia básica é essa. Vamos tentar entender um pouquinho mais matematicamente como isso funciona. Aqui, a gente está descrevendo a lei de Fourier, que é uma equação matemática que vai trabalhar melhor o funcionamento da condução térmica. Em avaliações, eu não devo colocar questões disso, mas só para vocês terem uma noção de como ela funciona, Φ é o fluxo de calor, fluxo é quanto de calor passa por unidade de tempo, tá? Daqui para frente, eu vou usar a letra Q para calor. Então, o Q vai ser o calor. E ΔT minúsculo, a gente vai usar para tempo. T maiúsculo vai ser usado para temperatura. Então, temos essa diferença aqui, que a gente vai precisar prestar atenção, temperatura. O K é uma constante que vem do meu material. A é a área de contato, E é a espessura. Então, olha só, quanto maior for a área de contato, mais calor ou mais rápido esse calor vai fluir. Quanto mais espessa for a parede, mais lentamente esse calor vai passar de um lado para o outro. Então, quando você tiver uma parede muito grossa, vai demorar mais tempo para esse calor passar de um lado para o outro. Do mesmo jeito, se a parede for muito pequena, vai demorar mais. Se ela for muito grande, vai demorar menos de área de contato. Então, aqui eu tenho uma temperatura 1,
temperatura 2, quer dizer, temperatura 1 aqui. Essa variação de temperatura vai formar o meu ΔT. E o fluxo vai depender disso, do material. Esse K é do material, então cada material tem uma constante de condução térmica. Você sente isso quando a colher do feijão é feita de madeira ou é feita de metal. Então é bem desagradável quando você acha que está frio, segura a panela, a colher do feijão e está quente. Por quê? Porque a constante de condução térmica dos metais vai ser em geral maior do que da madeira. Então isso vai fazer com que aqueça muito mais rápido. Uma ponta está em contato com o fogo, a outra vai estar fora da panela. Esse calor ele vai muito mais rápido de um lado para o outro, ao passo que na madeira ele demora mais para acontecer. Então essa é constante que vai me dizer isso. A é a área de contato, é a espessura. Então, de forma simples, eu posso cobrar isso teoricamente, dizendo que acontece com alguma dessas grandezas, e como resposta perguntar se o calor vai mais rápido ou mais devagar. E eu também posso fazer isso numa questão de cálculo, que, como eu já falei, não é o meu foco, mas quem está se preparando aí para o PAS, para um vestibular, eventualmente pode se deparar com uma questão desse tipo. Então é legal treinar, é legal praticar, e quando a gente tiver com o livro em mãos, vai ser mais fácil da gente fazer isso. O nosso segundo processo de transmissão de calor é o processo da convecção. Como eu falei dos estados físicos da matéria, o sólido ele tem muita agregação, as partículas estão juntas. No líquido, elas têm uma liberdade maior e nos gases ela tem uma liberdade maior ainda. Então, quando eu falo de fluido, a gente está falando na prática tanto de líquidos, que são fluidos, como de gases. Então, convecção pode envolver líquidos e pode envolver gases. A gente pode citar exemplos nos dois casos. Então, só para a gente ter bem claro, um exemplo simples, ar-condicionado. Já notaram que geralmente um aparelho de ar-condicionado é instalado na parte alta do meu ambiente? Isso vai acontecer por um motivo simples. Mesmo eu tendo o gás ou o ar que está formando aí o ambiente, que está enchendo esse ambiente, sendo relativamente homogêneo, quando eu diminuir a temperatura dele, a tendência, as partículas vão ficar mais próximas, e ficando mais próximas, o meu gás fica mais denso. Então, ele vai pesar mais por volume. Por unidade de volume, ele vai ficar mais pesado por unidade de volume. Tá? Posso falar simplesmente que quando ele esfria, ele pesa mais, mas isso é uma simplificação do enunciado completo. Daí, quando eu aqueço um gás, o que está acontecendo é o contrário. As partículas ganham agitação e a tendência delas é ficarem mais longe. Por quê? Porque elas estão mais agitadas, elas vão bater mais e vão acabar afastando as próximas partículas. Então, elas ocupam mais espaço. Então, a massa total, se eu pegar por unidade de volume, diminui. Então, o ar quente fica mais leve e o ar frio fica mais pesado. Eu boto o aparelho de ar-condicionado perto do teto para quê? O ar vem frio, desce, e como resposta, o ar que estava embaixo tem que dar lugar. Então, o ar quente sobe, vem para o aparelho e mantém um ciclo. Esse ciclo a gente vai chamar de corrente de convecção. Então, aqui, na maioria das geladeiras, onde é que fica o congelador? Na parte de cima, pelo mesmo motivo. Aqui no Brasil a gente não tem muita cultura de aquecedor, mas se eu for instalar um aquecedor, eu vou instalar ele na parte baixa do ambiente, pelo mesmo motivo que eu instalo o ar-condicionado na parte alta do ambiente. Aqui tem mais alguns exemplos de corrente de convecção. Eu posso pegar isso num líquido, dentro de uma vasilha. Então, a gente vê aqui que esse líquido, na hora que ele esquenta, ele vai subir. E aí, esse mesmo processo de corrente de convecção acontece. Eu posso pensar nas camadas de rocha líquida da Terra. Tá? E esse mesmo processo vai acontecer, dependendo da forma como eu tiver alguma fissura ali nas camadas rochosas, eu posso ter algum evento de vulcanismo. O exemplo da geladeira a gente já comentou, e eu posso ter essa movimentação gerando um efeito de brisa perto do litoral, já que a tendência é que durante o dia o ar que está mais perto da água tem uma temperatura mais baixa, e o ar que está mais perto da terra tem uma temperatura mais alta, então um sobe, o outro precisa se mover para ocupar esse lugar, então gera esse fluxo de ar.
Aqui a gente pode ver uma pequena animação sobre o movimento do magma terrestre devido a essa corrente de convecção. Então, essa diferença de temperatura vai gerar um fluxo, essas correntes de convecção, inclusive se tiver alguma fissura nas camadas rochosas, pode ocasionar algum evento de vulcanismo, tudo isso ligado à convecção térmica, ou seja, o movimento de o que é frio desce e o que é quente sobe. É claro que quando a gente está falando de magma, está tudo quente, mas a diferença o que conta aqui é a diferença de temperatura. O que está mais quente vai subir e o que está menos quente, nesse caso, tem uma tendência de descer. Nosso último processo de transmissão de calor vai ser a irradiação. Então, vamos só recapitular. A gente já teve a condução, que envolvia um material sólido, a convecção, que envolvia fluidos em geral, e na irradiação, o meu processo de transmissão depende de ondas eletromagnéticas. Então, de uma forma geral, se nos outros dois processos eu dependia de matéria, ou sólida, ou líquida, ou gasosa, aqui eu não dependo de matéria. Eu dependo de uma outra entidade que a gente chama de ondas eletromagnéticas. Então, esse processo ele vai acontecer em ambientes que os outros não vão acontecer. Aqui, esse processo acontece quando tem matéria e quando não tem matéria. Então, essa capacidade nenhum dos outros dois tem, já que a condução depende da matéria sólida, a convecção depende da matéria fluida, ou líquido ou gás, e a irradiação não depende de matéria de forma alguma. Tá? Do mesmo jeito que a luz, que é um tipo de onda eletromagnética, ela não depende de matéria para se propagar e para viajar de um lugar ao outro. Nosso primeiro exemplo aqui, a radiação solar, que inclui a luz solar também, mas não só. A radiação térmica que vem do Sol, ela passa por todo um caminho até chegar aqui no nosso planeta, que é essa bolinha bem pequenininha aqui. Então, essa radiação percorre um caminho, e esse caminho não necessariamente é preenchido por matéria. A gente tem alguns corpos no caminho, a gente pode ter pequenas massas de gás no caminho, mas no geral, o que a gente tem é vácuo, que é a ausência de matéria. Então, a radiação do Sol ela viaja muito bem, não havendo matéria. E quando ela entra na atmosfera terrestre, que aí, como eu digo, tem matéria, ela continua se propagando. Então, ela vai se propagar sem depender da existência de matéria. Então, ela se propaga quando tem matéria e quando não tem matéria. Tá? Então, essa é a nossa onda eletromagnética, que está envolvida no processo de irradiação. Aqui a gente tem uma imagem que tem o objetivo de demonstrar uma coisa que às vezes a gente não para perceber. Quando eu acendo uma lâmpada de tungstênio, que é aquelas mais amareladas, ela brilha justamente pelo fato de que ela esquenta muito. Então tem um filamento bem fininho ali dentro, que ele esquenta tanto que brilha. No geral, a gente tem a tendência de reconhecer só a luz visível, que tem uma faixa de frequência. Existe um conjunto de ondas eletromagnéticas que a gente pode não conseguir ver. A gente consegue ver todas as frequências que vão da cor vermelha até a cor violeta. É por isso que quando a gente vai falar de algum tipo de radiação térmica, a gente pode falar de infravermelho. Ou seja, tem uma frequência menor do que a frequência da cor vermelha. A frequência da cor vermelha o olho humano consegue enxergar. Tá? Já outros tipos de radiação que também podem vir do Sol, posso chamar de ultravioleta. Por quê? Porque a gente enxerga até o violeta, e o que está acima do violeta a gente vai chamar de ultravioleta. Existem outras nomenclaturas se a frequência for aumentando muito, mas essa é a ideia que importa. Então, todos os corpos que tiverem temperatura, eles vão ter algum tipo de radiação. Eles vão emitir radiação por causa da temperatura. Por que a gente não vê as coisas brilhando em geral? A gente não vê porque essas frequências de radiação que eles emitem não vão ser visíveis. Então, nessa imagem, que a gente tem aqui uma foto térmica de um ambiente, de uma cidade, a gente pode perceber aqui, por exemplo, os carros parecem mais quentes do que as árvores ou os prédios. Então, aqui, o azul está aqui até 22 graus, aí em torno 24 verde, 26 amarelo, até chegar aqui 30 vermelho, ficando meio rosa 32, até ficar mais branco depois disso. Então perceba que os elementos mais quentes nessa imagem são os carros. Por
Por quê? Porque o motor do carro ele é um motor de combustão, ele está queimando coisas ali dentro. Por isso que ele vai esquentar muito. Tá? E a gente consegue sentir o calor do motor de um carro depois que ele passa um tempo ligado. Se ele tiver passado um certo tempo, às vezes eu não preciso nem encostar a mão no capô para sentir o calor do carro. Então a gente percebe que esses processos de transmissão de calor eles vão estar acontecendo de uma forma muito prática. Tá? Eu posso ter essa irradiação vindo de coisas que não estão tão aquecidas assim. É óbvio que o exemplo extremo nosso seria o Sol. O Sol está muito quente, então a gente sente o calor dele a uma unidade astronômica de distância. Mas outras coisas aqui não tão quentes quanto o Sol também vão produzir esse processo de irradiação. Então, ficar com esse exemplo de que qualquer corpo com temperatura vai emitir uma certa quantidade, uma certa frequência de radiação, e que isso pode ser medido por aparelhos, embora geralmente a gente não consegue ver a olho nu. Uma aplicação tecnológica, quando a gente pensa nessas frequências de radiação e que eu posso ter absorção e emissão de radiação, é pegar o efeito estufa e criar um microambiente. Vamos primeiro falar o que é o efeito estufa. Eu tenho uma fonte de radiação externa, que a gente sabe que é o Sol, e uma certa quantidade de radiação vai entrar na nossa atmosfera. O problema é que essa atmosfera ela vai ser transparente para uma certa frequência de radiação, opaca para outra frequência. Então, se eu mudar um pouquinho a frequência, a atmosfera vai deixar passar a radiação ou não. Então, primeiro, essa radiação vai entrar na atmosfera, uma certa frequência de radiação. Daí, uma parte vai ser refletida no planeta, a parte que foi refletida não muda de frequência, então ela pode só ir embora, e uma parte vai ser absorvida por esse planeta. Então, como a gente sabe, o Sol esquenta as coisas, então o planeta esquenta um pouquinho por causa do Sol, e por causa disso ele vai emitir outras frequências de radiação. Essas outras frequências elas vão ficar presas na atmosfera, ao invés de ir embora, elas vão ficar refletindo aqui dentro. Isso mantém o ambiente abaixo da atmosfera aquecido. Então, esse efeito estufa ele é natural e não necessariamente ele é uma coisa nociva. Tá? A temperatura de um planeta sem atmosfera ela tem variações muito grandes, o que dificultaria a existência de vida. Então, não é ruim para o planeta ter efeito estufa. Aí o que os ambientalistas criticam, e aí existe fundamento para isso, é o agravamento de um efeito estufa. Você jogar mais gases que aumentam a forma como o efeito estufa acontece, e esse aumento da forma como o efeito estufa acontece vai, ao longo de muito tempo, aumentar a temperatura média do planeta, e a gente sabe que isso tem um impacto direto na vida. Mas aí, a tecnologia que a gente pode tirar disso é uma estufa. A gente tem plantas que dependem de um certo clima para se desenvolver, e esse clima só vai existir em alguns lugares do mundo e em algumas épocas do ano. Você cria um microclima, então você monta uma estufa, um ambiente que você cobre para que mantenha ali dentro uma certa quantidade de energia, mantenha ali refletindo uma certa quantidade de calor. Lembrando que o calor, enquanto está em movimento, é calor, depois vira energia interna. Tá? Então, absorver o máximo dessa radiação ali dentro, refletir ali dentro para se tornar a energia interna desse ambiente e poder ser aproveitada por essas plantas. Então, é um uso tecnológico de uma coisa maior que pode ser observada aí acontecendo com o planeta. Então, só para a gente sintetizar a ideia geral da aula, o que a gente tem aqui são 3 processos. Primeiro processo de condução. Eu quero que vocês lembrem que a condução só vai acontecer quando os materiais forem sólidos. Por quê? Porque no material sólido, as partículas estão fixas e elas vão simplesmente passar energia de uma para outra. Esse processo de passar energia de uma para outra sem mover a partícula, ele é da condução. Outro processo que a gente viu, convecção. No processo de convecção já é diferente. A partícula que se move. Então a partícula esquenta, ela vai subir. A partícula que não foi aquecida ainda, ela vai descer. Então esse processo aqui só vai poder acontecer com fluidos, porque só nos fluidos que a partícula tem liberdade para subir e descer conforme sua temperatura, conforme a densidade
do meu sistema. E por último, a irradiação, que está ligada aí diretamente a ondas eletromagnéticas, simplesmente. Então, luz visível e luz não visível vão estar envolvidas nesse processo de irradiação. Galera, o que eu tinha preparado para essa aula foi isso. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Entre em contato aí que eu vou responder sempre quando possível. Bons estudos e cuidem-se.